eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Vamos extrair mais vida que tem aqui sobrando desses versículos, em nome do Senhor Jesus. Essa carta, o Espírito Santo usa o apóstolo para combater os judaizantes, que insistiam que, para serem salvos, não bastava a fé em Jesus, precisava cumprir a lei. Se não cumprisse a lei de Moisés, não eram salvos, não estavam salvos. Tinha que cumprir a lei de Moisés também. A lei de Moisés, que é a lei de Deus, claro, que foi entregue a Moisés no Monte Sinai. E com isso, o Espírito Santo usa o apóstolo para combater isso, porque se uma das coisas que eles exigiam era a circuncisão, era o que eles batiam mais, tinha que circuncidar. Então, o Espírito Santo usa o apóstolo para combater isso, não pode, amém? No Monte Sinai, a lei foi entregue a Moisés. Para quê? A Bíblia diz que a lei não veio para salvar, ela só veio revelar o pecado, ela não aperfeiçoou ninguém, não salvou ninguém, e eles insistiam que tinha que cumprir a lei de Moisés também para poder ser salvo. E com isso, é claro, se precisa de outra coisa, e precisa ou pode fazer alguma coisa que o Senhor Jesus falou que não pode, não tem salvação. Então a preocupação é essa, e o apóstolo Paulo fala que, se fizerem isso, se vocês se deixarem circuncidar, caíram da graça. O que eles estão fazendo, o que é? Circuncidando, tinha que praticar a circuncisão, e com isso eles eram salvos, por causa disso, por causa da fé em Jesus. Não, o Espírito Santo vai usar o apóstolo e falar assim, não, é só pela fé em Jesus, que pela fé é pela graça, amém? Então, o Espírito Santo usa o apóstolo, que no capítulo 7 é claro que a lei era espiritual, o apóstolo Paulo fala isso, a lei é espiritual. Quando o Senhor entrega a lei, Paulo fala que a lei é espiritual porque vem de Deus, que é espírito. Então não vem nada de Deus, não vem nada para a nossa alma, que é da carne, porque a carne não tem proveito para nada, segundo a Bíblia, a carne não tem proveito para nada. E o apóstolo Paulo fala que a lei é espiritual, mas ele fala que o grande problema, porém eu sou carnal, não dava para praticar a lei sendo carnal, amém? Então a lei é espiritual, mas o homem carnal não tem como, amém? Não tem como, mas depois que entrou o Senhor Jesus na vida dele, acabou o problema. Aí em Romanos vai falar toda hora que nós não andamos mais segundo a carne, não somos mais carnais, estamos nas regiões celestiais, segundo a Bíblia, casa espiritual, mudou tudo, amém, irmão? E é claro, e ele vai usar o quê? Vai usar o que eles conheciam muito bem, Abraão e sua esposa, Agar e Sara. Então ele vai usar os dois filhos e vai trazer essa analogia falando dos dois concertos. E ele vai falar aqui que os que é pela fé de Abraão são os filhos da promessa. São os filhos da promessa. Isso aqui é interessantíssimo. Então a promessa de Deus foi para Abraão e Sara, mas ela se precipitou, achou que não ia conceber o filho, e deu uma ideia a Abraão, conversou com Abraão, tenha um relacionamento com a minha serva, porque não tem como para a gente ter um filho.
Só que Deus tinha prometido. E Deus, quando promete, Ele cumpre. E aconteceu, Abraão deu ouvido e teve um filho, que foi chamado Ismael. Ismael. E é o filho da escrava. São dois conceitos. A lei que foi entregue lá no Monte Sinai não salvou ninguém. São os dois conceitos. E a Jerusalém está até hoje lá com os seus filhos, são tudo escravos. Nós lemos. Mas tem os filhos da promessa. Da promessa ia nascer de forma sobrenatural. Porque Abraão não tinha a menor condição de ser pai, 100 anos, e nem Sara de ser mãe, 90. Então a promessa é, vai vir, vai chegar, o filho da promessa vai chegar de forma sobrenatural. Não tem como Abraão ser pai com 100 e nem Sara ser mãe com 90. Mas a promessa está aí, vai vir de forma sobrenatural, amém? Amém ou não amém? Não tinha como nascer Isaque, não tinha, mas de uma forma milagrosa nasceu. Já Sara nasceu de forma natural, teve um filho Agar, teve um filho com Abraão de forma natural, não foi filho da promessa. O filho da promessa foi de forma sobrenatural, amém? E a Bíblia diz que nós somos os filhos, a igreja, os filhos da promessa, que nasceram de forma sobrenatural, amém? Amém ou não amém? E Sinai, Agar, é Sinai, lugar feio, seco, árido, que era um local para os bandidos, para os que fugiam, os marginalizados ficavam lá. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eliminar a graça. O que o judaizante está falando? Eliminar a graça. Não, porque quando eles querem praticar a lei, eles estão falando o quê? O mérito tem que ser nosso. Pela graça, de forma sobrenatural, o mérito é de Deus. Isaque foi invenção ali de Agar com Abraão, mas Isaque foi um poder de Deus que gerou. Aqueles dois seres humanos não tinham a menor condição de trazer uma criança à tona, Abraão e Sara. Já Abraão e Agar tinha naquele momento ali, naquele momento antes, tinha, com 100 anos não, impossível. É claro que Deus vai fazer um milagre quando Abraão não tinha a menor possibilidade, mas quando Isaque nasceu, tinha. Ismael, isso é espetacular, amém? Quando Ismael nasceu, Abraão podia ser pai, mas quando Isaque nasceu, não. Espetacular, amém? Impossível a gente nascer de novo sozinho, impossível, amém? Por isso que João fala que é necessário nascer de novo, amém? Tem os filhos da promessa e os filhos da escrava. Então, em nome de Jesus, isso aqui é hoje a lei. Paulo fala, olha, miserável homem que eu sou, quando ele estava sob a lei. O bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. E ele fala que o problema, que ele era carnal, nasceu de forma natural, mas a Bíblia diz que veio Jesus e desceu o Espírito Santo. Depois ele nasceu do alto. Assim, todos nós, a lei, eles querem viver debaixo da lei, presta atenção, viver debaixo da lei é tirar a glória de Cristo. O Espírito Santo não permitiu isso. Olha só, se quiser viver sob a lei,
já caiu da graça, porque a graça é nascer de forma sobrenatural, a graça, e viver sob o domínio da graça. Então a lei do pecado, a lei do pecado que me governava a minha vida, em Cristo Jesus, acabou. Agora é a lei do Espírito de vida que chegou. Esses homens estavam tipo assim, nós não, o mérito é nosso, é pelas obras, é de acordo com o nosso querer. O Espírito Santo usa o apóstolo para falar, não é assim, é pela graça, pelo favor de Deus, pelo poder de Deus, mérito nenhum nosso, mérito nenhum nosso. Então, para viver, como é que Sara riu? Sara riu, ela riu. Como pode? Abraão também fala, como é que vai ser isso? Eu 100 anos e Sara 90. Como pode? Eu 100 anos, Abraão também fala, e Sara riu. Mas só quem prometeu? Quem prometeu criou Adão do nada, da terra. Quem prometeu depois tirou Eva da costela. Agora já estava lá Abraão e Sara, muito mais fácil mexer nos órgãos. Esse é Deus, então, filho da promessa. Acabou a lei do pecado acabou, a lei do egoísmo acabou, a lei da mentira acabou, a lei da fraqueza espiritual acabou. Tem que ser revelado que nós nascemos de uma forma sobrenatural. O texto é bem claro, olha, de maneira que, irmãos, não somos mais filhos da escrava, mas filhos da livre, da Jerusalém do alto, não da terra. Acabou. Então falar a lei, não, debaixo da lei não, é debaixo da graça. Debaixo da graça é viver a liberdade. Para a liberdade nos libertou. Não tem mais aí, quando alguém vem hoje achar que pode morar com Jesus naquele grande dia, vivendo sob o domínio do pecado, está muito enganado, porque não estava sob a graça, mas estava sobre a lei, achando que pode de qualquer jeito. Não pode, não pode. Livres, somos filhos da livre, a Jerusalém que é de cima. A de cima nasceu de forma sobrenatural, foi gerado uma criança de uma forma sobrenatural no ventre de Sara, e o pai foi Abraão, que é o filho da promessa, e Deus fez um concerto eterno com Isaque, com Ismael não. E a Bíblia diz que, assim como, o que aconteceu? O filho da escrava perseguia o filho da livre, os que nasceram de forma sobrenatural, perseguia. Assim também até hoje, o filho da escrava persegue o filho da livre. Quem é o filho da livre? O que não aceita que eu praticando pecado, eu vou morar com Jesus. O filho da livre não aceita isso. Ele é liberto, ele vence o pecado pela fé em Jesus. Então continua sendo perseguido quem vive a liberdade como o apóstolo Paulo viveu. Aí perseguiam ele quer dar agora só a Jesus, ele quer viver só na dependência de Jesus. Ficaram com raiva. Não, nós somos imperfeitos, é de acordo com o nosso querer. Não é, irmãos. Foram 2 concertos, um só escravizou a gente, um veio para revelar o pecado, para mostrar para nós que nós somos incapazes de herdar a eternidade com a lei que veio. Mas agora o da graça veio o poder sobre-humano do céu para nós. É assim que funciona.
e eu vou ser julgado assim. E Jesus, voltando para aqueles que criam nele, disse: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecer, e conhecereis a verdade vos libertará. Eles escutam isso: libertará, a verdade libertará. Que história é essa? Nós nunca fomos escravos de ninguém, já não aceitou. Não. Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. A lei do pecado ainda governa, é escravo do pecado. Eles não aceitaram. É aí que começa a querer crucificar Jesus. Mas Jesus fala: não, eu não estou falando isso, que você é escravo. Não, eu falo que quem pratica o pecado é escravo do pecado, não está sob o domínio da graça. A lei do pecado ainda governa. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A graça é Jesus. Sereis livres. Não aceitaram também. Não quer a glória, não quer que Cristo seja plenamente glorificado. Os que nasceram do alto, busca e pensa nas coisas de cima. Está de olho na eternidade. É Jerusalém que veio de cima. É de cima, livre. Nós somos filhos da Jerusalém de cima, libertos do pecado, libertos desse mundo podre, e vivendo inteiramente para o Senhor Jesus. Isso aqui está aqui para não deixar ninguém ficar preso mais a nada. Qualquer tipo de lei que nos escravizava, não pode escravizar mais, que a lei do Espírito de vida desceu e habita em nós. Então, é para a liberdade que Ele nos libertou, e no dia do julgamento, segundo a Bíblia, o julgamento vai ser segundo a lei da liberdade. Liberdade é o que o mundo está colocando em nós, é todo tipo de lei. Toda hora o mundo oferece uma lei para nos governar, mas com a presença santa do Espírito Santo, Ele me capacita a enxergar para fugir dessas armadilhas. Em nome de Jesus. Por quê? Porque eles, por não estarem salvos, não serem salvos, por eles não aceitarem aquela obra na cruz espetacular, é por isso que eles defenderam isso. Por isso que eles defendiam isso. Mas quem morreu na cruz com Jesus mesmo, não defende isso. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é saber qual é o mal que eu faço, não, a pergunta é: qual é o bem que faz em Cristo Jesus? Que eu não posso só me defender do mal, eu tenho que avançar praticando o bem. Tem que haver o crescimento espiritual em nome do Senhor Jesus. A Bíblia é tão profunda, o poder é tão sobre-humano nas cartas aqui no Evangelho, que a Bíblia diz que se eu só ficar ocioso, não precisa estar praticando mal, adulterando, fumando maconha, não precisa estar falando palavrão, roubando, não precisa nada disso. Está cobiçando mulher, não precisa nada disso. A Bíblia diz: só se eu escutar alguma coisa que Ele quer que eu faça e eu não fazer, pequei. A Bíblia diz: se eu não crescer espiritualmente, estou levando uma vida ociosa, já estou pecando. Se eu não pensar e buscar nas coisas de cima, eu estou revelando que não ressuscitei com Jesus. Se eu não querer edificar a vida de um irmão, se eu não querer salvar uma alma, se eu não desejar essa palavra ardentemente, estou pecando. Viver sob o domínio da graça é escutar o mandamento de Cristo, amar e querer obedecer. Se não gerar esse amor em nós, é a lei que está me dominando ainda. Vem a mensagem, não consigo. O que eu sou? Miserável homem que eu sou. Mas quando eu estou sob o domínio da graça, eu quero melhorar. Eu quero ardentemente essa palavra me governando. Eu quero morar com Jesus. Eu quero salvar almas. Eu desejo a vida de cima mais e mais. Funciona assim, porque o espírito de vida entrou na alma. Não tem lei que governa para baixo. A lei agora é que governa para cima. Dois concertos.
O de cima é que está reinando na igreja. Eu vim de forma natural, mas agora eu estou aqui, temos que estar de forma sobrenatural. Eu tenho que revelar que eu sou filho da promessa, porque bendito será toda a família da terra em ti, Abraão, porque a minha promessa é contigo, a minha promessa é com Isaque, a minha promessa é com as 12 tribos de Israel, a minha promessa é com aquele que vai nascer da tribo de Davi, Jesus. E agora eu sou filho da promessa também, filho da promessa porque é gerado pelo Espírito Santo. Só os filhos da promessa vão herdar o céu. Os filhos da promessa são os filhos de Deus. Filhos de Deus que são influenciados por aquele que gera uma nova criatura, o Espírito Santo. Quem gerou Isaque no ventre de Sara? Quem gerou? A situação é a mesma. Tem nada lá para trazer uma criança à tona. A terceira pessoa da Trindade entrou lá. Entrou lá e gerou Isaque. Fez os órgãos mortos ressuscitar de Sara e de Abraão. Os órgãos mortos ressuscitar, veio à tona, teve vida naquele momento. Veio o Espírito Santo entrar em nós, pegar o espírito morto, pegar uma alma doente e morta, vivificar, trazer vida. Mesma coisa. Isaque nasceu. Isaque, tu não tinha a menor condições de sair do ventre da tua mãe. O Senhor gerou você aí dentro e te trouxe para fora. Igreja, não tinha a menor chance, homem espiritual, mulher espiritual, você revelar essa vida que tu revela, mas teve alguém que entrou aí dentro e tirou a natureza podre e colocou a natureza de cima. E essa natureza de cima, é claro que governa, vence fácil qualquer tentação carnal dessa terra, porque junto com a tentação vem o escape sobrenatural, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O mundo não tem, o que está no mundo é insignificante diante daquele que está em nós. Dá para viver isso? Dá. Segundo a Bíblia, e eu tenho que revelar com a minha vida, irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas filhos da livre, da Jerusalém de cima, vida eterna reinando em nossas vidas. Amém, irmão? Vamos colocar de pé no nome de Jesus. Louvado seja Deus.